Olá, gente. Agora vamos aqui mostrar a coisa talvez mais importante de toda a Silicon Valley. Vocês aqui estão presentes aqui nesta humilde casa, no número 2066 da Christie Drive, pertinho da Homestead Drive. Essa casa aqui foi a casa abençoada e a casa onde nasceu Steve Jobs. Ali, onde vocês podem ver naquela garagem, naquela minúscula garagem, nasceu a Apple, né? Com seus 4 fundadores, Steve Jobs, Steve Wozniak, Timothy Cook e Ronald Wayne. Em 1976, 1º de abril, foi fundada a grande companhia, a maior companhia de informática hoje, a que mais fatura, com mais de 50 mil funcionários, né? Mais de 400 lojas, né? Em todo o mundo, né? E faturamento de mais de 600 bilhões, né? Anuais. A número 1 companhia de informática atualmente. Ultrapassou a Google, ultrapassou a Microsoft e agora aqui vocês podem olhar e ver a casa que Steve Jobs nasceu. Né? Ali é a primeira ideia que ele teve após a faculdade, durante a faculdade, melhor dizendo, né? Ele era um brilhante aluno, né? Perfeccionista aluno, né? Queria tudo nos seus mínimos detalhes. Não é à toa que os produtos do Steve Jobs têm a riqueza dos detalhes, e ele teve a ideia de fazer algo a mais. Naquela época existia algumas companhias de jogos como a Atari, né, a própria Odyssey, existia naquela época já, mas com jogos bem rudimentares, né? No começo, o Steve Jobs trabalhou um tempo para essas companhias aí, fazendo bico, fazendo estágio e tudo mais, né? E ele tinha uma capacidade né, mental e de raciocínio muito grande, né? Não era um gênio, como vocês podem imaginar, mas ele era um inovador, né? Ele era um inovador. Ele não era assim o crânio que fazia todos os computadores funcionarem, mas ele sabia onde direcionar as ideias e para onde criar as ideias e para que propósito, né? Criar as ideias, né? Porque uma coisa é você criar uma nova tecnologia usando a sua capacidade e tudo mais, usando transistores, usando chips, usando, né, silício e tudo mais. Você cria um Paint, depois você cria um AMD, depois você cria, né, coisas que são evoluções tecnológicas, lógico, mas inovações e revoluções, assim, né, revolucionárias mesmo, inovações né, que revolucionaram o mundo, como o iPhone, como o Apple II em 1982, como o Lisa, como o mouse, que ele teve a ideia de capturar a ideia da Xerox, que não tinha nenhuma capacidade de usar aquele instrumento, né, aquele device, né, que é o mouse, e ele colocar, né, ele criar um editor de texto com letras, né, com fontes diferentes, né, criar computadores, né, que assim mudaram toda uma geração, aonde o computador antigamente, antes do Steve Jobs e depois do Steve Jobs, você pode colocar uma linha. Antes do Steve Jobs, o computador era só para quem entendia. Não existia computador para pessoas leigas, não existia. Não havia possibilidade de uma pessoa leiga ter um computador na sua casa e mexer no computador na sua casa. Né? Era só o computadores para os nerds, bem nerds mesmo, de Harvard e tudo mais, na época, né, que tinha o Bill Gates fazendo Harvard em 1975, né? Então, justamente, o Jobs teve a ideia, teve a grande inovação de trazer a máquina pessoal, o microcomputador, para dentro da sua casa. Antes dele, não era possível isso. Não era possível. Né?
A ideia, outras ideias que foram revolucionárias para o Steve Jobs, como o software Lisa, onde você podia clicar com o mouse, você podia usar o Paintbrush na época, né, o Paintbrush da Mac, né, e outras coisas mais, editores de planilhas de texto, planilhas de cálculo e tudo mais, você poderia usar usando coisas fáceis e simples e principalmente baratas, não caros, entendeu? Mas por muitos motivos o Steve Jobs saiu da companhia dele, por várias burocratas, vamos dizer assim, que começaram a injetar, o Steve Jobs acreditou em certas pessoas que não foram legais com ele e queriam apenas dinheiro, não queriam mais nada. Então isso criou-se computadores muito caros e a saída do Steve Jobs, porque ele não queria isso, ele não queria que uma coisa fosse caríssima, e porque o cara só pensava em lucro, né? Alguns poucos os CEOs novos que entraram na Apple depois de 84, né? Começou a entrar, o vice-presidente da Pepsi, já que aquele cara era o bambambam da Pepsi, não sei o que, fazia vender a Pepsi, não sei o que, e o Steve Jobs contratou o cara, acreditando no cara, e o cara deu um pé na bunda do cara, entendeu? Querendo só dinheiro, e o pessoal acreditou nesse cara, vice-presidente da Pepsi, e achava que o Steve Jobs não tinha ideias condigentes com a companhia mais e tudo mais, e ele saiu, mas ele saiu magoado, logicamente, porque a companhia que ele fundou, mas ele foi para outros lugares, ele foi para a Next, fundou o próprio computador, que foi fundador, foi o primeiro computador DNS da internet, quer dizer, fez uma revolução. Depois ele comprou a Pixar por apenas uma bagatela de 7 milhões de dólares, 7 milhões, não, 20 milhões de dólares ele comprou a Pixar que não tinha absolutamente nada de computação gráfica ainda, tinha pequenos desenhos de computação gráfica, e o cara revolucionou a Pixar, né, fez o Toy Story 1, né, o Toy Story 2 e vendeu a Pixar para a Disney, né, após 10 anos com ele à frente da Pixar, vendeu por 20 bilhões, ou seja, o cara pegou uma companhia de 7 milhões e vendeu por 20 bilhões, porque as ideais dele foram ouvidos na Pixar, né? Outra coisa também, aí depois o pessoal viu que estava errado e chamou o cara de volta. Se você pegar a evolução da Apple de 77, né, a evolução até hoje, você vai ter uma evolução grande, né, crescente dos computadores, dos softwares, ano a ano, né, até 86. De 86 a 98, quando o Steve Jobs estava fora da Apple, você vê uma inovação zero da Apple. Você não vê nenhum mais computador da Apple sendo inovador, não vê mais nada, vê só aquelas caixas de madeira, aquelas caixas quadradas, brancas, sem nenhum perfeccionismo, sem nada. Quer dizer, o cara fazia diferença na Apple, Fazia diferença na Apple e no mundo, né, logicamente, né. Quando ele voltou, ele trouxe aquele primeiro computador, não sei se vocês vão lembrar, aquele que era parecia colorido e tudo mais, com um design que o pessoal todo mundo queria ter, porque não tinha fio, só tinha 2 fiozinhos só, que era o fio do mouse e o fio da energia, entendeu? Ele inovou isso, depois ele inovou com o iMac, Mac Pro, inovou com iPod, inovou com iPhone, inovou com iPad, inovou. O cara era um inovador, era um visionário, né? Na minha concepção, o mundo não seria o mundo de hoje se não tivesse Steve Jobs. O mundo precisou do Steve Jobs para poder, né? E hoje eu sinto, e acho que muita gente sente, que a Apple sem o Steve Jobs não é a mesma Apple. Não é a mesma Apple, né? O Jobs deve estar meio se remoendo lá no túmulo, né? Por causa do que a Apple não inovou nesse último ano. Ela não fez nada de realmente inovador nesse último ano, né? O iPhone 5 para o iPhone 4S não foi uma grande inovação como foi do 3 para o 4, né? E o 5S sim teria uma inovação maior, né? O 5S seria um pulo legal do 4S para o 5. Para o 5 seria o 4S para o 5S. Esse seria o pulo mais inovador. Mas, infelizmente, o cara não está aqui para direcionar a companhia do jeito que deveria direcionar, do jeito correto de direcionar a companhia, né?
Então, a dica é, vem aqui, conheça essa casa do Steve Jobs, é uma casa simples, né? Mas, pô, aqui nasceu, né? Aqui é um berço, né? Se essa casa não existisse, se o Steve Jobs não tivesse nascido aqui, tivesse acontecido alguma coisa, tivesse uma bomba atômica caída aqui nessa casa aqui, né? O que seria do mundo hoje sem o cara aqui para inovar e fazer todas essas coisas maravilhosas que ele fez, que ele inovou. Pessoal, tem muita gente que pode não gostar da Apple, tem muita gente que pode não achar que a Apple que o iPhone é tão legal, que prefere um Samsung Galaxy ou prefere um Nokia com Windows ou qualquer coisa, mas se a Nokia, o Samsung Galaxy não seria o Samsung Galaxy se não fosse o primeiro iPhone, que tinha realmente um touch funcional. Então não existiria. Então, pessoas têm que dar o braço a torcer. Se o cara não tivesse existido, não seria o mundo de informática como que é hoje, não seria. Entendeu? Você não vai comprar um PC para usar uma interface para ser web designer ou para você ser um designer gráfico usando Corel ou usando programas gráficos. Você vai usar um Mac. Um Mac é muito mais potente. Entendeu? É mais caro, sim, mais caro, mas porra, é o micro, né? É o micro que vai fazer essas coisas. Né? E o Steve Jobs, para você ver como que o cara é inovador. Em 82 tem uma palestra, você pode ver no YouTube, só o áudio no caso, tem uma palestra que ele fala sobre a ideia dele do iPad. Em 82, a ideia dele de ter um aparelho aonde pudesse ser usado com a mão, usado e ter ao toque e ter todas as funcionalidades que tem no computador. Ele pensou nisso em 82, antes mesmo de você pensar em Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas em 87 existia esse tipo iPad no Jornada nas Estrelas. Antes mesmo de Jornada nas Estrelas existir, nova geração, o cara pensou nisso. Você vê como o cara estava à frente do mundo, como o cara estava muito à frente do mundo, o cara estava pensando muito à frente do mundo. A única coisa que não conseguia acompanhar a mente dele era a tecnologia. A tecnologia não tinha capacidade de acompanhar a mente dele, mas se tivesse capacidade de acompanhar a mente dele, imagine só o que a gente teria hoje. Então, cara, eu sou grande fã do Steve Jobs, para mim é o cara, não só o Steve Jobs, mas Steve Wozniak para mim, que também é um puta gênio também, mano, se não fosse também ele também, eu acho que os dois ali são as dupla dinâmica aí, né, entendeu? E um não existiria sem o outro e o outro não existiria sem um, entendeu? É importantíssimo, então, vocês terem isso em mente, entendeu? Leia um pouquinho do Steve Jobs, pode pegar o livro dele, pode pegar o novo filme dele, que foi feito pelo The Kutcher, o ator, o cara foi perfeito no filme. Pode pegar também um outro filme também, um filme de TV da TNT, chamado Os Hackers de Silicon Valley, né? Também muito bom também, fala um pouco da vida do Steve Jobs e do Bill Gates, entendeu? Eles foram amigos, né? Quer dizer, eles foram amigos e rivais ao mesmo tempo, né? Então, justamente, esses dois filmes aí, mais o livro do Steve Jobs tem que ser lido, entendeu? Para quem mexe com informática é obrigação ser lido. Para quem gosta de tecnologia, eu acho que é um dever, né? De você você ver isso. E as pessoas têm que conhecer o cara, entendeu? Tem que conhecer. O cara foi uma pessoa única, entendeu? Como teve o Albert Einstein, como tem o Stephen Hawking, como tem o Michael Jordan no esporte, no basquete, como teve Pelé no futebol, entendeu? Como teve o Tiger Woods no golfe. Todos esses caras aí são assim, são únicos, né? Em cada um das suas, né? Cada um das suas modalidades, assim, né? Cada um tem a sua, é o grande, né? É o inovador, é o que fez a mudança radical. E o Steve Jobs foi na tecnologia. Steve Jobs, né, logicamente, temos também que considerar o Bill Gates também teve sua parcela grande de tecnologia, o Windows, Microsoft, entendeu? O Internet Explorer 6.0 que o Bill Gates fez aí, que ele criou, né, a inovação dele, não teria hoje navegadores que tem hoje, com a capacidade que tem hoje navegadores, Mozilla, Chrome, Firefox e tudo mais, se não fosse o Internet Explorer 6.0, né, tem muitos web designers que não gostam do Internet Explorer hoje, mas o 6.0 teve a revolução dele, o Windows 95 teve a revolução dele, né, e o Mac e todos os outros também teve a sua revolução também, entendeu? Então acredito que foi assim uma coisa muito importante, entendeu? Muito importante para o Steve Jobs, para o mundo assim. A Apple
foi, né, o Steve Jobs foi importantíssimo. Então fica a dica aí, gente. É isso aí, um abração para todo mundo. E é isso aí, caso do Steve Jobs.